Como minha colega Amanda acabou de mencionar sobre o escopo do Manual de Oslo, né, só relembrando, ele é sumariamente importante para fundamentar, né, o tratamento das inovações apenas em empresas com atividades e negócios, no caso aí as empresas comerciais. Nas públicas ele ainda é um pouco aplicado. Inovações no âmbito da empresa. 4 tipos de inovações nós temos: a de produto, a de processo, a organizacional e a de marketing. Aborda a difusão até o ponto de nova para a firma, ou seja, né, se ela for passada para uma filial, ela já não entra nesse campo de nova para a firma. Quanto à amplitude setorial, né, e o âmbito dela, a inovação pode ocorrer em qualquer setor da economia, incluindo serviços governamentais como saúde e educação. Observações. A inovação é também importante para o setor público, porém, as diretrizes do manual, entretanto, são essencialmente voltadas às inovações de empresas comerciais. Tipos de inovação. Nós temos inovações de produto, ou seja, aquelas mudanças significativas, né, nas potencialidades de produto e serviços. Aí entra inclusive alguns tipos de reposicionamento. Inovações de processo, ou seja, mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição. Inovações organizacionais, aquelas que são implementadas com novos métodos organizacionais. E inovações de marketing, que são basicamente as implementações de novos métodos de marketing, né? Quanto à difusão e o grau de novidade, difusão é o meio pelo qual as inovações se disseminam, né, na cultura da empresa. Sem difusão, uma inovação não tem impacto econômico e possivelmente também ela não produz outras inovações, né? Grau de novidade. Grau considerável de novidade para a firma, isso exclui aquelas mudanças pequenas ou com grau de novidade dito insuficientes. Observações. O manual não cobre a difusão de uma nova tecnologia para outras divisões. Já explicado anteriormente, né? Ou seja, só a primeira implementação de uma nova tecnologia de produção é que será contabilizada. Nas outras filiais, se for aplicada a mesma implementação, ela já não conta para essa contabilização. Quanto a fornecer dados em assuntos chaves, nós verificamos com questão às atividades de inovação e despesas. Aqui a gente inclui todas aquelas etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que realmente produzem ou que pretendem conduzir à implementação de inovações. Durante um dado período, as atividades de inovação de uma empresa podem ser de 3 tipos. Aquela que é bem sucedida, né, no caso comercialmente. As em processos, que estão em fase de implementação, e as abandonadas, né, que antes mesmo da implementação ela é deixada de lado. Ou porque chegou uma tecnologia nova, por diversos motivos ela pode ser deixada de lado. As despesas são mensuradas com base na soma desses 3 tipos de atividades ao longo de um determinado período. Fatores que influenciam a inovação. As empresas engajam-se em inovações em virtude de inúmeras razões. Identificar os motivos auxilia o exame das forças que as influenciam. A gente pode observar também aqui alguns fatores de obstruções, por exemplo, econômicos, custo elevado às vezes de uma tecnologia, né? Deficiência de demanda, carência de pessoal especializado ou de conhecimentos dos seus colaboradores, fatores legais legais, no caso regulamentações ou regras tributárias, né? Aqui a gente entra na parte de políticas, né?
Quanto aos ganhos provenientes de suas atividades de inovações, pode-se falar que, se não conseguem proteger suas inovações da imitação de seus competidores, elas terão menos incentivo para inovar futuramente. Empresa inovadora e o impacto. A empresa inovadora é aquela que introduziu uma inovação durante o período em análise. Mesmo assim, muitas inovações acabam fracassando, mas não deixam de ser inovações. As empresas inovadoras podem ser divididas entre as que desenvolveram inovações próprias ou em cooperação com outras empresas ou organizações públicas de pesquisa por meio da adoção de inovações. Os efeitos dos impactos das inovações variam sobre as vendas, fatia de mercado, no caso market share, ganhos na produtividade e na eficiência da empresa. Interações no processo de inovação. Aqui nós temos 3 tipos de interações externas. Fontes de informações, aquelas com livre acesso e gratuitas. Aquisição de conhecimento e tecnologias, ou seja, compra de conhecimento externo e de bens de capital. E de serviços incorporados sem interação necessariamente da empresa com a fonte. Inovações cooperativas é aquela cooperação ativa com outras empresas ou instituições de pesquisas em atividades tecnológicas e podem compreender a compra de conhecimentos e tecnologia. Ou seja, a empresa compra tecnologia no mercado. Algumas questões de pesquisa. Existem 2 abordagens para a coleta de dados, basicamente, sobre inovações. A abordagem sujeito, que a ideia é explorar os fatores que influenciam o comportamento inovador dessa empresa, né? Olhando estratégias, incentivos e barreiras à inovação. Examinar o escopo das atividades de inovação e os seus resultados. A abordagem objeto também é outro tipo de abordagem que compreende a coleta de dados sobre inovações específicas. Envolve a coleta de dados descritivos, qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo em que dados da empresa são investigados. Métodos de pesquisa. É o sujeito, a empresa que é importante. O público-alvo para as pesquisas sobre inovação considera unidades estatísticas. Atividades inovadoras efetivam-se em unidades pequenas e médias, assim como nas grandes unidades. Para aprender as atividades de inovação nas unidades menores, o público-alvo deve inserir, no mínimo, pelo menos 10 empregados. Senão, por esse modelo, por esse manual, não é considerado. A relação entre o Manual de Oslo e outros padrões e conceitos relacionados. Manuais para mensuração de ciência e atividades tecnológicas. Nesse caso, a gente vê os indicadores relevantes para mensurar essa inovação, né? Os recursos basicamente direcionados à pesquisa e desenvolvimento, ao P&D, e a estatísticas de patentes. E complementares a isso, a gente utiliza outros indicadores biométricos e vários outros tipos de indicadores. Aqui que entra, inclusive, os outros manuais de mensuração que nós temos, né? Vários outros manuais. São esses aí na tela. Conceitos e pesquisas relacionadas. No caso de investimentos intangíveis, mais relevantes também são examinados para medir a inovação. Geração e adoção de tecnologias da inovação e da comunicação. A TIC abarcam tanto hardware como software, né? Biotecnologia causadora de grande impacto econômico, né? Quando se modifica por meio de biotecnologia, ela acaba causando grande impacto econômico nas empresas. Gerenciamento do conhecimento, né? São atividades relacionadas aí à apreensão, uso e compartilhamento do conhecimento pela organização.
Os investimentos intangíveis abrangem as despesas com marketing não rotineiro, treinamento de software e alguns itens similares, além de despesas correntes de P&D. Observações finais. O manual ele foi escrito para e por especialistas de cerca de 30 países que coletam e analisam dados sobre inovação. A complexidade do processo de inovação em si torna difícil o estabelecimento totalmente preciso de diretrizes. Ainda assim, o objetivo do manual é fornecer um conjunto robusto de diretrizes que podem ser usados para produzir indicadores de inovações significativos. Muito obrigado. Foi a apresentação da dupla Amanda da Silva Arruda e Fábio José Ferreira, mestrandos do Profinit. Muito obrigado.